Nos últimos anos, a Vale tem variado entre a segunda e a quinta posição do ranking das maiores mineradoras do mundo em valor de mercado. A mineradora multinacional brasileira atua na área de mineração, logística e produção de energia. É a segunda maior empresa do país, ficando atrás apenas da Petrobras em valor de receita. Em sua história, há altos e baixos, momentos de glória e momentos de grandes tragédias nacionais. Seu nome tem o poder de dividir a opinião pública, levantar ativistas, atrair investidores e está na boca das maiores representantes políticos do país. Eu sou Steven Kercher e hoje na UVP Investimentos você vai conhecer a história da Vale. Seja muito bem-vindo ao canal. Vinheta. É um olhinho, né? A Vale hoje é a principal mineradora brasileira e dentro desse mercado, a sua principal atividade é a extração, preparação e distribuição de pelotas de ferro, níquel, cobre, cobalto, dentre outros metais preciosos. Como consequência do seu trabalho com a mineração, ela acabou se tornando uma das maiores operadoras de logística do Brasil. Afinal, ela também é responsável por transportar, fazer e entregar todo o minério extraído do país. Por esse motivo, ela opera em 14 estados brasileiros e nos 5 continentes do mundo, possuindo cerca de 2.000 quilômetros de malha ferroviária, além de 9 terminais portuários próprios. Também como uma consequência da sua atividade no setor de mineração, a Vale também se tornou uma empresa que atua na área de produção de energia elétrica. Mas muitas pessoas se enganam e acreditam que o foco é produzir energia em grande escala para todo o país. Mas na prática, as suas usinas eólicas e hidrelétricas foram criadas a priori com o objetivo de fornecer energia para manter as suas próprias operações. No ano de 2022, por exemplo, a Vale foi responsável por consumir sozinha o equivalente a 2% de toda a energia elétrica produzida no Brasil. É por esse motivo que, apesar de produzir, a Vale vende somente o excedente da sua produção para o mercado. Em suma, uma mineradora multinacional especializada em extrair minério do subsolo, processá-los e também distribuí-los. Agora que você entende um pouco mais sobre as principais áreas de atuação do que hoje é a Vale, vamos voltar no tempo e entender como tudo começou. Não é errado falarmos que a história da Vale se inicia com a história da mineração do país. E podemos dizer que a construção das primeiras ferrovias foi o pontapé inicial, talvez o pontapé que faltava para viabilizar o que era chamado de a vinda do progresso para o Brasil. Foi no final do século XIX, mais precisamente em 1852, que as primeiras locomotivas surgiram em solo nacional. E pouco tempo depois, em 1904, foi criada a Estrada de Ferro Vitória a Minas, que literalmente conectava a cidade de Itabira, no interior do estado de Minas Gerais, ao porto mais próximo, localizado na cidade de Vitória. 4 anos depois, em 1908, 2 engenheiros ingleses consultaram a Companhia de Ferro para saber sobre a possibilidade de usar a ferrovia para transporte de minério em grande escala. E ao descobrirem que, caso quisessem, poderiam usar os trilhos para esse fim, eles atraíram um grupo de investidores estrangeiros que compraram grandes quantidades de terra em Itabira, região essa que era rica em jazidas de minério. Não demorou muito para que em 1909 esse grupo de investidores estrangeiros se unissem e fundassem a Brazilian Hematite Syndicate, em português o Sindicato Brasileiro de Hematita, um grupo que buscava explorar o minério do país. Apesar dos esforços, em 1911, apenas 2 anos após o seu surgimento, o empresário americano Percival Farquhar adquiriu todas as ações do Brazilian Hematite Syndicate e alterou o nome para Itabira Iron Ore Company, ou Companhia do Minério de Ferro de Itabira. Os planos de Percival para o seu negócio eram gananciosos. Ele planejava e havia conseguido autorização por parte do governo para exportar 10 milhões de toneladas por ano de minério de ferro brasileiro para os Estados Unidos, mas definitivamente ele não esperava o que estava por vir. Frente à Revolução de 1930, Getúlio Vargas assume o poder do Brasil. O presidente, que surgia como uma linha ultranacionalista na política, não gostou nada da ideia de ter um americano como um grande detentor de terras no direito de exportação do minério do país. Foi aí então que, após muitos pareceres, em 1939, Vargas revogou o Tratado de Itabira, o documento essencial que concedia o direito de exploração do minério pelo empresário. Neste contexto, Percival ainda era proprietário das terras e das jazidas
jazidas em Itabira, mas estava terminantemente proibido de explorar qualquer minério dali. Paralelamente a tudo isso, explodiu-se no mundo a Segunda Grande Guerra Mundial, fato este que levou os Estados Unidos e a Inglaterra para pressionar o Brasil para que se posicionassem a favor dos países aliados e contra os países do eixo. Um dos principais motivos por trás desse interesse político no Brasil por parte dos países estrangeiros era, na realidade, a necessidade que o país exportasse minério como Barão Berito, Barão Berito. Caralho. Como é que é o nome? Berilo. Berilo. Como berilo, mica, cobre e ferro para a produção de tanques e armas durante a guerra. Essa demanda resultou em uma série de tratados conhecidos como Acordo de Washington, que levaram o governo britânico a comprar as terras de Percival e entregá-las ao Brasil. Sobre a posse das jazidas em Itabira, Vargas consegue o que realmente queria: manter a soberania brasileira sobre o direito de exploração do seu próprio minério. Foi nesse contexto, então, que foi fundada em 1942 a Companhia Vale do Rio Doce. Sobre o decreto de lei número 4.352, ficou estipulado que a companhia seria uma estatal que englobaria a Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia e a Companhia Itabira de Mineração. Nessa mesma época, ainda em seu surgimento, a Vale do Rio Doce também herdou a pré-existente estrada de ferro Vitória a Minas, a qual pertence à empresa até os dias de hoje. Um fato pouco conhecido sobre a história da empresa é que a Vale foi diretamente atacada pelo exército alemão nazista. Neste contexto em que ela veio a nascer, onde surgia como uma importante aliada para os Estados Unidos na oferta de minérios, nada mais nada menos em que o seu primeiro carregamento de minério retirado de Itabira terminou indo parar no fundo do mar. O navio que fazia o transporte, o SS Barão Napier, foi atacado por alemães logo após a sua partida. O ataque resultou na morte de 267 pessoas e na perda de 5,7 mil toneladas de carga. Apesar da tragédia, os próximos anos foram de boas projeções. Sob o comando de Francisco de Sá Lessa, a companhia modernizou, conquistou novos mercados e inaugurou seus primeiros escritórios no exterior. Neste contexto, em 1956, a Vale do Rio Doce abriu seu capital parcialmente na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, se tornando neste momento uma empresa de capital misto. Em seu último ato político, antes da renúncia, o até então presidente Jânio Quadros nomeou em 1961 o engenheiro ferroviário Eliezer Batista para o cargo de presidente da Vale do Rio Doce. E talvez você esteja familiarizado com esse sobrenome no mundo dos negócios. De fato, Eliezer foi o pai do conhecido empresário brasileiro Eike Batista, mas provavelmente é pelos seus feitos dentro da Vale que o engenheiro é conhecido. Eliezer comandou a companhia em dois momentos distintos da sua história, mas o seu grande feito ocorreu quando o engenheiro notou que o mercado japonês era um grande consumidor e um potencial para a companhia. Afinal, após a Segunda Guerra, o Japão tentava reerguer o país e a sua indústria, que estava enfraquecida no pós-guerra. A questão era, nós tínhamos o produto e eles tinham a demanda, mas como que a gente faz para fazer essa entrega? Eliezer Batista criou o conceito de distância econômica, que permitia, através de uma Vandinho caiu aí. Muito bom. Ai, muito bom. Eliezer Batista criou o conceito de distância econômica, que permitia, através de uma grande rede de logística, baratear o custo de entrega deste minério até um outro lado do mundo, fazendo o minério brasileiro ter um preço competitivo no mercado internacional. Para isso ser possível, ele inaugurou o Porto Tubarão, localizado na cidade de Vitória, no Espírito Santo. A construção desse porto foi um grande marco para a empresa. Para vocês terem ideia, o projeto do porto foi financiado pelo governo brasileiro e era tão audacioso que foi projetado para receber navios de um tamanho que ainda nem se fabricava na época. E hoje que esses navios já existem, ele segue sendo o principal porto de escoamento dos produtos da Vale para o restante do mundo. Graças ao Porto de Tubarão, contratos de exportação foram assinados para os próximos 15 anos com o Japão, quase dobrando a produção anual da empresa. Ela passou de 5 milhões de toneladas ao ano para 8 milhões de toneladas ao ano. Os anos que foram se seguindo também podem ser reconhecidos como grandes dias de glória.
em 1967 durante um sobrevoo na região de Serra de Carajás, no Pará. Teoricamente, por acaso, uma das maiores descobertas do mapa da mineração brasileira aconteceu. Na ocasião, o geólogo Breno Augusto dos Santos fez uma parada para abastecer em uma região de mata fechada. O geólogo se encontrava em uma missão que buscava encontrar manganês, financiada pela americana US Steel, mas ao invés de encontrar o que procurava, o engenheiro notou que a região era extremamente rica em ferro. Após uma varredura no local, descobriu-se que a região, que até então era detentora do maior reserva de ferro do mundo, não só em quantidade, mas também pela qualidade do seu material. A estimativa é que a reserva supra a demanda de ferro para os próximos 400 anos, e a Vale do Rio Doce se aproveitou enormemente dessa descoberta. Após criar a associação com a US Steel, criando a Amazônia Mineração e mais tarde comprando todos os direitos sobre a empresa, a Vale do Rio Doce se tornou oficialmente a grande beneficiada do encontro dessa reserva. Para a exploração dessa área foi criada a usina hidrelétrica de Tucuruí, a estrada de ferro de Carajás e o porto de Ponta de Madeira, localizado no Maranhão. O que ficou conhecido como Projeto Grande Carajás fez a empresa bater o seu recorde na extração de ferro e de outros minérios, saltando de uma extração que era de 8 milhões de toneladas ano na época de lançamento do Porto do Tubarão para impressionantes 108 milhões de toneladas por ano, agora com a reserva dos Carajás. Bom, você já viu isso acontecer. Aqui no canal nós falamos recentemente sobre a história da Petrobras, que nessa mesma época vivia a mesma situação da Vale do Rio Doce, sob o discurso neoliberal que via na privatização a melhor maneira da companhia se tornar mais competitiva. O até então presidente Fernando Henrique Cardoso fatiou a Vale e privatizou a empresa em 6 de maio de 1997. Esse foi o segundo momento da abertura da empresa para o mercado, mas dessa vez foi um total de 41,73% das ações ordinárias da empresa foram colocadas à venda na Bovespa sobre o ticker Vale 3. A medida foi considerada drástica, uma vez que pelo menos 1/4 das ações da empresa eram negociadas anteriormente a isso. Durante os anos que se seguiram, a União Federal continuou retendo boa parte das ações da empresa. Mas atualmente o cenário é bem diferente. A sua atual composição acionária, divulgada em janeiro de 2023, aponta que 73,54% das ações da empresa pertencem aos sócios minoritários, e outros 4 grupos de acionistas formam o quadro, dos que detêm mais de 5% do capital total, sendo eles as ações do Tesouro, a Previ, Mitsui e a BlackRock. Como a gente falou no vídeo da Petrobras, a sua privatização dividiu opiniões, assim também ocorreu com a Vale. E entre outros grupos que defendem opiniões antagônicas, os principais argumentos por parte de quem é a favor do que ocorreu é o fato da Vale ter crescido exponencialmente após a sua privatização, tendo adquirido novas empresas de peso, como a Ferteco em 2002, a KMI em 2003 e a gigante canadense Inco e também a MBR em 2006. Com essa grande expansão, a Vale do Rio Doce passou por um rebranding, mudando seu nome para apenas Vale em 2007. Segundo a visão dos privaticionistas, a empresa tem beneficiado ainda mais o país, aumentando a oferta de empregos e os ganhos com royalties aos cofres públicos. Contrariando quem pensa assim, os maiores críticos da privatização da Vale do Rio Doce alegam que o valor prático no qual a empresa foi avaliada na época abrangia apenas o seu fluxo de caixa, não levando em consideração o valor da sua reserva de minério, que entraram no negócio por valor zero, significando um grande prejuízo ao Brasil. Para além disso, esse grupo aponta que a privatização da empresa seria uma forma do governo se livrar da responsabilidade de promover políticas de reparação aos danos sociais e ecológicos gerados pela companhia. E talvez tenha sido aqui que os anos de glória tenham dado lugar aos anos que ocorreram as maiores tragédias na história da Vale como empresa. Na tarde do dia 5 de novembro de 2015, no município brasileiro de Mariana, uma barragem chamada Fundão, que continha rejeitos de mineração, se rompeu. A lama tóxica atingiu o subdistrito de Bento Rodrigues, fazendo 19 vítimas fatais. A tragédia ficou conhecida como o maior desastre na área de mineração do mundo e que gerou o maior impacto ambiental da história do país. Isso porque os dejetos, além de terem atingido o município, escoaram para a bacia hidrográfica do Rio Doce, que abrangia 230
30 municípios brasileiros e que abastecia com água diretamente a população de Minas Gerais. Na época, a barragem do Fundão era um projeto controlado para Sanimarco Mineração SA, um empreendimento de parceria entre a Vale e a anglo-australiana BHP Billiton, a maior empresa na área de mineração do mundo. Pouco tempo depois, nem a Vale nem o município de Mariana haviam se recuperado da tragédia, quando uma segunda tragédia aconteceu na empresa. Em 2019, o rompimento da barragem de Brumadinho, também no interior de Minas Gerais, virou notícia em todo o país. Naquele 25 de janeiro, a barragem de rejeitos denominada Mina Córrego Feijão, controlada pela Vale, rompeu e dessa vez fez assustadoramente 270 vítimas fatais, sendo que até os dias de hoje 3 delas ainda estão desaparecidas e a vítima número 267 foi só encontrada e identificada 4 anos após o ocorrido. Na época, a Vale criou a Fundação Renova, que vinha como objetivo de reparar danos econômicos, sociais e ambientais causados pela tragédia. Mas ainda hoje a iniciativa tem se mostrado um pouco eficaz, uma vez que muitas famílias ainda não foram totalmente indenizadas. Em 2022, a Controladoria Geral da União condenou a Vale a pagar uma multa no valor de R$ 86,3 milhões no processo administrativo, mas a empresa recorreu à decisão e vem prolongando esse processo na Justiça. Desde o ocorrido, a empresa tem buscado, através de projetos sociais e ambientais, reduzir os danos causados à imagem da empresa. Mas se de fato essa mancha ficará realmente no passado, é algo que não podemos dizer. O que por enquanto está claro é que esse vai ser o maior desafio da empresa. Agora, se você quer saber mais sobre a Vale 3, você pode clicar no link da descrição desse vídeo ou escanear o QR Code aqui do lado. Fazendo isso, você vai ter acesso à plataforma AUVP Investimentos. Lá você vai encontrar tanto a Vale 3 quanto outras diversas empresas da Bolsa de Valores, além de uma curadoria com os melhores títulos de renda fixa. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço também que você deixe o seu gostei e considere se inscrever no canal. Hoje eu fico por aqui e até a próxima. Cortou. Foi? Foi. Caralho, o Vandinho ainda tá dormindo? Foi.